Leitura diária da Bíblia. Dia 116. Antigo Testamento. Jóshua 9:16 da manhã menos 27, Jóshua 10. Passados 3 dias depois que fizeram com eles o concerto, ouviram como eram seus vizinhos, e que habitavam em meio deles. E partiram-se os filhos de Israel, e ao terceiro dia chegaram às suas cidades, e suas cidades eram Gibeão, Quefira, Bierote, e Quiriate-Jearim. E não os feriram os filhos de Israel, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor o Deus de Israel. E toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas todos os príncipes responderam a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, portanto, agora não lhes podemos tocar. Isto faremos com eles: lhes deixaremos viver, para que não venha ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os príncipes lhes disseram: vivam, mas sejam lenhadores e carregadores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E chamando-os Josué, lhes falou dizendo: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, uma vez que morais em meio de nós? Vós, pois, agora sois malditos, e não faltará de vós servo, e quem corte a lenha e tire a água para a casa de meu Deus. E eles responderam a Josué, e disseram: quando foi dado a entender a teus servos, que o Senhor teu Deus havia mandado a Moisés seu servo que vos havia de dar toda a terra, e que havia de destruir todos os moradores da terra diante de vós, por isto temos muito medo de vós por nossas vidas, e fizemos isto. Agora, pois, eis-nos aqui em tua mão, o que te parecer bom e correto fazer de nós, fez-o. E ele o fez assim, que os livrou da mão dos filhos de Israel, para que não os matassem. E constituiu-os Josué aquele dia por lenhadores e carregadores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, o que são até hoje. E quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a Ai, e que a haviam assolado, como havia feito a Jericó e a seu rei, assim fez a Ai e a seu rei. E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e que estavam entre eles, tiveram muito grande temor, porque Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e maior que Ai, e todos os seus homens fortes. Enviou, pois, a dizer a Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jeremote, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: subi a mim, e ajudai-me, e combatamos a Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jeremote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, se juntaram e subiram, eles com todos os seus exércitos, e assentaram acampamento sobre Gibeão, e lutaram contra ela. E os moradores de Gibeão enviaram a dizer a Josué ao acampamento em Gilgal: não encolhe as tuas mãos de teus servos, sobe prontamente a nós para guardar-nos e ajudar-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. E subiu Josué de Gilgal, ele e todo aquele povo de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei em tua mão, e nenhum deles resistirá diante de ti. E Josué veio a eles de repente, toda a noite subiu desde Gilgal. E o Senhor os perturbou diante de Israel, e feriu-os com grande mortandade em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e Maceda. E quando iam fugindo dos israelitas, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. Muitos mais morreram das pedras do granizo, que os filhos de Israel haviam matado à espada.
Então Josué falou ao Senhor o dia que o Senhor entregou aos amorreus diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua se parou, até tanto que a gente se havia vingado de seus inimigos. Não está este escrito no livro de Jazar? E o sol se parou em meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E nunca foi tal dia antes nem depois daquele, havendo atendido o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. E Josué, e todo Israel com ele, voltava-se ao acampamento em Gilgal. Porém os 5 reis fugiram, e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi dito a Josué que os 5 reis haviam sido achados em uma cova em Maquedá. Então Josué disse: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde homens junto a ela que os guardem, e vós não vos pareis, mas sim segui a vossos inimigos, e feri-lhes a retaguarda, sem deixar-lhes entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossa mão. E aconteceu que quando Josué e os filhos de Israel acabaram de feri-los com mortandade muito grande, até destruí-los, os que restaram deles se meteram nas cidades fortes. E todo aquele povo se voltou salvo ao acampamento a Josué em Maquedá, que não houve quem movesse sua língua contra os filhos de Israel. Então disse Josué: Abri a boca da cova, e tirai-me dela a estes 5 reis. E fizeram-no assim, e tiraram-lhe da cova aqueles 5 reis, ao rei de Jerusalém, ao rei de Hebrom, ao rei de Jeremote, ao rei de Laquis, ao rei de Eglon. E quando tiraram estes reis a Josué, chamou Josué a todos os homens de Israel, e disse aos principais da gente de guerra que haviam vindo com ele: Chegai e ponde vossos pés sobre os pescoços destes reis. E eles se aproximaram, e puseram seus pés sobre os pescoços deles. E Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e valentes, porque assim fará o Senhor a todos vossos inimigos contra os quais lutai. E depois disto Josué os feriu e os matou, e os fez enforcar em 5 madeiros, e restaram enforcados nos madeiros até a tarde. E quando o sol se ia a pôr, mandou Josué que os tirassem dos madeiros, e os lançassem na cova de onde se haviam escondido, e puseram grandes pedras à boca da cova, até hoje. Naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e a pôs à espada, e matou a seu rei, a eles e a tudo o que nela tinha vida, sem restar nada, mas ao rei de Maquedá fez como havia feito ao rei de Jericó. E de Maquedá passou Josué, e todo Israel com ele, a Libná, e lutou contra Libná, e o Senhor a entregou também a ela, e a seu rei, em mãos de Israel, e feriu-a a fio de espada, com tudo o que nela havia vivo, sem restar nada, mas a seu rei fez da maneira que havia feito ao rei de Jericó. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Libná a Laquis, e pôs acampamento contra ela, e combateu-a, e o Senhor entregou a Laquis em mão de Israel, e tomou-a ao dia seguinte, e feriu-a à espada, com tudo o que nela havia vivo, como havia feito em Libná. Então Orão, rei de Gézer, subiu em ajuda de Laquis, mas a ele e a seu povo feriu Josué, até não restar nenhum deles. De Laquis passou Josué, e todo Israel com ele, a Eglon, e puseram acampamento contra ela, e combateram-na, e a tomaram no mesmo dia, e meteram-na à espada, e aquele dia matou a todo o que nela havia vivo, como havia feito em Laquis. Subiu logo Josué, e todo Israel com ele, de Eglon a Hebrom, e combateram-na, e tomando-a, feriram-na à espada, a seu rei e a todas as suas cidades, com tudo o que nela havia vivo, sem restar nada, como fizeram a Eglon, assim a destruíram com tudo o que nela havia vivo. E voltando-se Josué, e todo Israel com ele, sobre Debir, combateu-a, e tomou-a, e a seu rei,
e a todas as suas vilas, e feriram-nos a espada, e destruíram tudo o que ali dentro havia vivo, sem restar nada, como havia feito a Hebrom, assim fez a Debir e a seu rei, e como havia feito a Libná e a seu rei. Feriu, pois, Josué toda a região das montanhas, e do sul, e das planícies, e das costas, e a todos os seus reis, sem restar nada, tudo o que tinha vida matou, ao modo que o Senhor Deus de Israel o havia mandado. E feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gazá, e toda a terra de Gósen até Gibeão. Todos estes reis e suas terras tomou Josué de uma vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. E voltou Josué, e todo Israel com ele, ao acampamento em Gilgal. Novo Testamento. Luque 11 e 26 da noite menos 56. E enquanto o levavam, tomaram a um Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse atrás de Jesus. E seguia uma grande multidão do povo, e de mulheres, as quais também ficavam desconsoladas, e lamentavam por ele. E Jesus, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que vem dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não deram à luz, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos morros: Cobri-nos. Porque, se fazem isto à árvore verde, o que se fará com a árvore seca? E também levaram outros 2, que eram malfeitores, para matar com ele. E quando chegaram ao lugar, chamado a Caveira, o crucificaram ali, e aos malfeitores, um à direita, e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo suas roupas, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e os líderes também zombavam com eles, dizendo: Salvou a outros, salve agora a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E os soldados também escarneciam dele, aproximando-se dele, e mostrando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também estava acima dele um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, e a nós. Porém o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu ainda não temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação? E nós realmente estamos sendo punidos justamente, porque estamos recebendo de volta merecidamente por aquilo que praticamos, mas este nada fez de errado. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando chegares em teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. E Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, parou de respirar. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se juntavam para observar, vendo o que tinha acontecido, voltaram, batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que acompanhando-o desde a Galiléia, tinham-o seguido, estavam longe, vendo estas coisas. E eis que um homem, de nome José, membro do Conselho de Justiça, sendo homem bom e justo, que não tinha concordado, nem com o conselho, nem em atos que fizeram, da cidade de Arimateia, da terra dos judeus, e que também esperava pelo reino de Deus.
Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tendo-o tirado, o envolveu em um tecido de linho, e o pôs em um sepulcro, escavado em uma rocha, onde nunca ainda tinha sido posto. E era o dia da preparação, e o sábado estava começando. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia também o seguiram, e viram o sepulcro, e como o seu corpo foi posto. E elas, ao voltarem, prepararam materiais aromáticos e óleos perfumados. E descansaram o sábado, conforme o mandamento. Provérbios. Provérbios 10 e 21 da manhã menos 30. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. É a bênção do Senhor que enriquece, e ele não lhe acrescenta dores. Para o tolo, fazer o mal é uma diversão, mas para o homem bom entendedor, divertida é a sabedoria. O temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Assim como o vento passa, assim também o perverso não mais existirá, mas o justo tem um alicerce eterno. Assim como o vinagre para os dentes, e como fumaça para os olhos, assim também é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor ao Senhor faz aumentar os dias, mas os anos dos perversos serão encurtados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os corretos, mas ruína para os que praticam maldade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. Pai Celestial, viemos diante de Ti, humilhados pelas lições de lealdade e integridade encontradas no pacto de Josué com os gibeonitas, que nos lembram da importância de nossos compromissos. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Teu Filho em Lucas, que possamos encontrar coragem para carregar nossas próprias cruzes e servir aos outros com graça. Concede-nos a sabedoria mencionada em Provérbios, para que nossas palavras tragam vida e esperança àqueles ao nosso redor. Ajuda-nos a conduzir nossas vidas diárias com a integridade e o amor que exemplificaste, atraindo outros para a Tua luz. Guia-nos pelo Teu Espírito hoje e sempre. Amém.